Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ederson, sou mestre pela Universidade Federal de Alfenas em História Ibérica, no qual desenvolvi uma pesquisa sobre o medievo na Península Ibérica e como a Reconquista se desenvolveu dentro desse contexto e desse território especificamente. O mestrado em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas engloba um mestrado profissional, no qual, além da dissertação, temos que desenvolver um objeto pedagógico com fins educacionais. Nesse sentido, ao nos depararmos com esse desafio de desenvolver o objeto pedagógico, pensamos em trabalhar como a Reconquista pode ser ensinada dentro de sala de aula. Ao partirmos dessa prerrogativa, desenvolvemos a nossa dissertação. Nesse sentido, apresento aqui alguns dos resultados que fazem parte da minha dissertação de mestrado. E, nesse sentido, venho comunicar esses resultados nesse primeiro congresso internacional e como eu posso apresentar essas prerrogativas. Nesse sentido, o que a gente debate? Num primeiro momento, como a Idade Média é apresentada tanto nos materiais didáticos, assim como nos currículos. E por que, basicamente, a Idade Média ibérica ela não está presente ou está presente em poucos momentos dentro desses materiais didáticos. Nesse sentido, nossa primeira relação com os estudos apresentados sobre a Península Ibérica e a Idade Média foi pensar alguns conceitos, como, por exemplo, como é retratado essa Idade Média Ibérica dentro do CBC, né, da Base Nacional Curricular Comum, né, da Base Nacional Comum Curricular. Basicamente, no CBC não é apresentado muita coisa, não se tem um destaque muito grande aí a essa relação destinada à Península Ibérica. O que é apresentado é uma Idade Média de uma forma geral aí, que iremos abordar posteriormente, alguns conceitos específicos. Quase não se tem um relato aí especificamente sobre as relações da Península Ibérica e o processo de reconquista especificamente. Nesse âmbito, a gente buscou compreender também o CBC de Minas, né? O CBC de História do Estado de Minas, conteúdo básico comum. No que acontece, basicamente, no CBC, não tem a presença de Idade Média. O que é retratado nesse conteúdo, basicamente, o que temos como retrato é a história se iniciando com a chegada dos europeus em território americano, né? Nesse sentido, é deixado de lado tanto a antiguidade como a Idade Média. E também, para dar uma maior legitimidade a essa pesquisa, a gente buscou também verificar como esses conteúdos são apresentados aí dentro dos materiais didáticos, que nesse sentido também é muito pouco essa relação entre Idade Média Ibérica e a sua presença dentro dos materiais didáticos. As temáticas aí normalmente apresentadas dentro dos livros didáticos que a gente encontra hoje aí utilizados nas escolas, principalmente no estado de Minas Gerais, são algumas questões aí bem pontuais, né? Como, por exemplo, a queda do Império Romano, as invasões dos germânicos no Império Romano, a formação aí do Reino Carolíngio, principalmente dando um destaque aí para a figura do Carlos Magno,
assim também como a organização feudal, a ideia das três ordens e como esse feudalismo se concretiza aí durante os séculos. E, por último, são retratados pontos como a Cruzada e a Peste Negra. Em quase a maioria dos livros que foram analisados no decorrer da pesquisa, assim como o BNCC, a gente tem a mesma prerrogativa, né? Uma história vinculada à Idade Média, no entanto, esse vínculo basicamente relacionada a uma ideia francesa, a uma ideia das perspectivas feudais, a uma ideia enraizada a essas questões carolíngias e até mesmo ao Império Romano e o seu declínio. Então, são esses pontos aí que eles estão enraizados aí no ensino brasileiro, né, especificamente. Aí primeiro a gente dá uma olhada nesses livros didáticos e num outro momento a gente entra nas questões do currículo, né? Como eu dizia anteriormente, o BNCC, ele apresenta uma Idade Média de caráter francês, de caráter que não é trabalhado o território ibérico, que o território ibérico é ficado de lado, e, ao mesmo tempo, temos outros destaques aí para essa Idade Média, que realmente fica meio complicado, uma vez que a gente tem uma tendência e a gente é colonizado por pessoal ibérico, né? Então, seria muito importante entender esse medievo ibérico especificamente. No entanto, ele quase não apresenta. Nos livros didáticos, até mesmo que eu falava anteriormente, é colocado apenas uma ou duas páginas referindo principalmente a formação aí do Estado português, né? Retrata mais como um aspecto de história moderna do que propriamente de perspectivas medievais. No outro âmbito, a gente entra, né, pelo CBC do Estado de Minas, que é um currículo exclusivamente do Estado, né, que ele retrata uma formação aí ele vai apresentar principalmente a chegada aí desses homens no território americano. E a história se inicia dessa forma. Então, para o CBC, a gente trabalha basicamente uma história do Brasil, e é deixado de lado todos os viés aí relacionados a uma história europeia, fazendo com que até os alunos aí tenham uma grande dificuldade quando é seguido somente esse padrão, porque a impressão que dá é a história começa, a história se vai se fundamentar somente quando um homem estiver chegando no território das Américas. E como nós historiadores sabemos, a situação não é bem assim, não é? Nesse sentido, a gente levantou, a gente tangenciou aí algumas questões que ela é bastante interessante, né? O porquê da ausência da Idade Média Ibérica na educação básica brasileira? Basicamente, como é bem retratado, é bem discutido, principalmente por historiadores como Mário Jorge, Mário Jorge, que vai retratar o seguinte: ele apresenta que a gente tem uma vasta tradição historiográfica referente aos análises. Consequentemente, por serem historiadores que estão trabalhando principalmente esse cotidiano francês, essas relações da França, isso vai transparecer nas pesquisas e, dessa forma, vai influenciar aí muito na produção historiográfica, tanto no Brasil como no exterior também. Dessa forma, a gente tem uma tradição historiográfica muito bem enraizada nesse aspecto francês, e isso é levado consequentemente para as escolas. Então,
a gente tem um reflexo dessa produção e dessa questão enraizada da historiografia francesa dentro da própria historiografia brasileira. Então, dessa forma, a gente tem esse enraizamento bem forte aí, essas raízes bem definidas. E sendo assim, a gente consegue perceber aí o porquê dessa ausência dessas questões ibéricas. Basicamente, devido a essas questões dessas raízes vinculadas aos análises, né? Felizmente, a preocupação hoje tem sido muito grande dos medievalistas brasileiros em desenvolver pesquisa na área de Península Ibérica. Dessa forma, a gente pensa o seguinte, que a compreensão do medievo ibérico ele é fundamental para o entendimento, principalmente do Brasil colonial. E, nesse sentido, partimos do pressuposto que nossa pesquisa é de extrema relevância, uma vez que estamos levando toda essa bagagem de um medievo peninsular com pensamento vinculado diretamente à escola e como esse aspecto pode ser incorporado dentro dentro do âmbito escolar e principalmente nesse aspecto das escolas básicas, né? E como o medievo ibérico aí pode ser entendido. Basicamente, em uma análise rápida, essa é uma comunicação inicial a respeito da minha ideia de pesquisa e do que eu tenho pesquisado aí, do que foi minha pesquisa durante o meu processo para a obtenção do título de mestre. Então é isso. Boa noite.